E aí, tendo iniciado o processo de gravação, né, e também já o compartilhamento de tela aí da apresentação de slides que eu vou me basear hoje, e aí eu vou depois pegar essa gravação aqui do Google Meet, vou subir isso para o YouTube e botar o link lá no Moodle, né, referente à aula dessa semana. E aí quem de repente quiser ver de novo, ou quem não pôde acompanhar desde o início, aí pode acompanhar depois. Uma parte importante do conteúdo da disciplina nessa primeira parte do semestre, né, que envolve o desenvolvimento de simuladores industriais, a gente entender a técnica de integração que a gente vai utilizar entre os dois softwares para poder realizar essa integração. E a finalidade de por que a gente faz isso, né, dentro do contexto aqui da engenharia de controle e automação e tal. Então, essa apresentação eu preparei ela para poder ir passando essas informações. Durante o tempo eu vou falar aqui acompanhando na tela, na guia do Chrome que está os slides, eu não vou ver vocês, mas qualquer coisa vocês abrem o microfone e me chamam, se precisarem que volte, explique alguma coisa ou quiserem perguntar alguma coisa. Na primeira parte aqui, né, eu sempre coloco aqui o nome dos slides, né, o título dos slides, a identificação, e aqui os aspectos abordados durante essa pequena apresentação, relativo ao desenvolvimento de simuladores industriais, né, alguns fundamentos sobre isso, né, motivação de utilização disso, os protocolos de troca dinâmica de dados, que são necessários para poder estabelecer a integração, a comunicação, né, entre esses dois softwares, alguns detalhes técnicos da implementação, os padrões, né, só falar que a gente, na verdade, precisa de alguns padrões para a construção de telas, padrões para a construção de modelos e algumas considerações finais. Então, a questão da utilização da simulação para amenizar a ausência de equipamentos nos laboratórios, né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma das grandes motivações de desenvolvimento de simuladores dentro da disciplina de laboratório de controle e identificação, porque a gente poderia virtualmente utilizar equipamentos que tem disponíveis no laboratório, em outras situações, em outros momentos, que não fosse esse momento de aulas remotas em função do problema da pandemia do Covid, mas mesmo que a gente tivesse acesso a esses equipamentos, existe um conjunto grande de equipamentos da indústria, os quais provavelmente vocês vão ter que lidar em algum momento quando forem trabalhar, né, se vierem a trabalhar na indústria, especificamente na indústria de transformação, né, que esses processos eles não estão disponíveis para que vocês pudessem operar, treinar ou testar sistemas de controle neles. Então, a gente busca tentar amenizar um pouco essa ausência de equipamentos de porte industrial, utilizando protótipos, né? Lá nos laboratórios de controle e automação, a gente tem alguns equipamentos, tem algumas pequenas plantas, que são chamadas plantas piloto, né? Normalmente, plantas pilotos são para a gente treinar, para a gente fazer testes, e elas nunca são as plantas produtivas em si. Elas são sempre uma representação ou um modelo em escala reduzida de algo que existe em escala industrial. Então, nós estamos desenvolvendo aqui simuladores para simular equipamentos de porte industrial e associar essas representações de forma a construir essas plantas e a gente poder operar esses simuladores dessas plantas, tal como estivéssemos operando equipamentos reais, usando para isso uma IHM, uma interface homem-máquina. Então, esse ponto aí nos leva a fazer esse trabalho de desenvolver os simuladores industriais para poder atender a uma demanda de capacitação de vocês. Então, se a gente consegue emular ali torres de destilação, simular reatores, simular reservatórios, simular vasos de pressão, simular separadores, simular bombas, compressores, fornos, permutadores de calor, todos esses são equipamentos que virtualmente em algum momento poderiam ser simulados
e a experiência de operar e de controlar essas variáveis de processo para esses equipamentos é uma experiência que agregaria na formação de vocês, tentando suprir aí a ausência da possibilidade da gente fazer isso mesmo na indústria. Então, o que seria ideal mesmo? Seria que a gente tivesse aqui uma indústria na região, que a gente pudesse fazer uma parte, por exemplo, da disciplina de laboratório de controle nos equipamentos dessa indústria. Só que a gente tem que ser realista com relação a isso. A indústria, ela está lá para produzir, não está lá para treinar e formar novos engenheiros. Então, é sempre muito difícil a gente, né, fazer esse processo de aprendizagem em alguma situação real. Você imagine, por exemplo, aí, fazendo uma analogia com o pessoal da arquitetura, por exemplo, ou da construção civil, o cara pode eventualmente fazer um estágio ou ir numa obra, né, e acompanhar alguma etapa do processo dessa construção e ele poder fazer isso sem isso interferir no processo produtivo, porque a obra permite esse tipo de intervenções, né? Não vai deixar de ser construída a ponte, ou o edifício, ou o apartamento, ou a casa, se o engenheiro de construção e formação foi lá, visitou, acompanhou, entendeu como é que se faz alguma etapa importante do trabalho dele. Já num ambiente de indústria que está lá produzindo, o operador e o pessoal lá de produção, eles não podem simplesmente parar um equipamento e de repente falar, olha, agora testa aqui um outro tipo de controle. Se vocês tivessem que propor algum tipo de controle, qual seria a opção de controle que vocês iriam propor nessa situação? Para que o processo, vão fazer um teste dinâmico no processo para poder perceber, levantar a curva dele e a partir da curva obter um modelo matemático ali de função de transferência para que eu pudesse projetar um controlador que virtualmente ia ser implementado. Nada disso dá para a gente intervir de forma tão contundente assim. Raros são os trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, do nosso curso, que conseguem ter alguma oportunidade de intervir, de testar algum sistema de controle, nenhum equipamento real da indústria. Dificilmente isso acontece. Só o cara sendo um funcionário, tendo muito tempo de experiência, e numa situação muito favorável, inclusive ele redireciona a pesquisa dele para poder atuar naquela situação específica, mas assim, praticamente impossível uma situação dessa acontecer num cenário de sala de aula. Então, é por isso que a gente não consegue fazer isso com vocês. E aí a gente tenta trabalhar, lógico, que em escala, com protótipos e em um outro nível também em simulação. Então, a gente, desenvolvendo esses simuladores, a gente também está atendendo uma demanda de formação nossa mesmo, enquanto engenheiro de controle de automação. E aí, falando sobre desenvolvimento de simuladores industriais, você não tem tanta coisa assim, em termos de documentação científica de grandes simuladores ou de importantes simuladores industriais. Porque isso normalmente é o quê? Um tipo de filão da indústria, no qual certas empresas fornecem um serviço de desenvolvimento de um simulador para aquela planta produtiva, para treinamento dos operadores e engenheiros técnicos, né, daquele tipo de indústria, daquela planta especificamente, daquela empresa. Então, a empresa investe nisso. Ela investe nisso como sendo uma ferramenta de capacitação. Algumas empresas investem nisso, né? Então, por exemplo, o cara que é engenheiro da área nuclear, por exemplo, né? Ele vai trabalhar em Angra, por exemplo, que é uma indústria nuclear, e ele tem que, antes de começar a mexer lá, a trabalhar, contar na equipe dos equipamentos lá de Angra, ele treina num simulador que simula toda a indústria ou parte do processo produtivo lá de Angra, né, do reator nuclear. Por que ele pode treinar nesse tipo de situação? Né? No simulador não vai acontecer nada, né, que venha a comprometer a segurança, né? Não vai ter um aumento no custo, né, de material, não vai colocar ninguém em risco. Então, o cara poderia treinar ali no simulador, aprender a operar aqueles sistemas, entender como se controla aqueles sistemas, entender toda a automação
que intertrava lá para questões de segurança, que é uma parte muito importante na indústria dessa natureza, e depois ele poderia ir para o mercado, para contar mesmo na equipe de uma forma mais preparada, mais bem preparada. Então, como eu disse antes, não é todo tipo de empresa que investe nisso. As que investem não divulgam isso muito, porque isso é como se fosse uma tecnologia interna da empresa, a qual ela não tem interesse de ficar compartilhando, abrindo, etc. E ela contrata empresas para prestar esse serviço de desenvolvimento do simulador. Em algumas situações, existem trabalhos de pesquisa que utilizam softwares ou algum outro software para poder desenvolver uma simulação do processo produtivo, ou de alguma etapa do processo produtivo. E aí, quando você quer, por exemplo, otimizar um processo deles, você utiliza esse modelo de simulação computacionais para poder verificar como os limites que você poderia trabalhar com as variáveis de processo, tentando ali manter o produto dentro da especificação. Então, não é incomum, por exemplo, que engenheiros da área química eles projetem lá os processos industriais e depois eles simulem X horas de operação. Lógico que essas horas de operação rodam em tempo bem menor no computador e ele verifique, né, como é que foi o funcionamento daquilo ali com relação à produtividade, né, vazão totalizada, as condições que ele queria verificar ali das variáveis envolvidas para que pudesse produzir aquele produto dentro da especificação, tudo em algum tipo de simulador de processos químicos lá. Um exemplo desse tipo de simulador é o HiSys. O HiSys é um software de simulação da Aspen Simulators, que ele serve para poder desenvolver ali plantas químicas, né? Então, torres de destilação, reatores, trocadores de calor, fornos, esses equipamentos são possíveis de serem associados como se fossem bloquinhos, né? E conectados no HiSys. Só que cada bloco desse tem que ter a sua parametrização. Então, semelhante, né, fazendo uma analogia que a gente faz no Simulink do MATLAB, que não está conectando ali processos, né, ele está, na verdade, mostrando um diagrama de blocos e fluxo de sinal, né, diferente. Mas, ainda assim, você tem que parametrizar os blocos. No HiSys, para o cara parametrizar um bloco de um equipamento, ele precisa falar em termos químicos, né? Vazão molar, razão molar. Então, tem algumas informações ali de volume, de massa específica, de produto, coeficiente de capacidade térmica, muitos parâmetros específicos da área de engenharia química para poder você montar uma boa simulação de um processo industrial. E ainda tem essa questão do não ajuste, né, não compatibilidade entre o tempo de simulação com o tempo real. Então, o HiSys ele não é um software de simuladores, para desenvolvimento de simuladores. Ele é um software para desenvolvimento de simulações. E aí é importante a gente entender a diferença entre essas duas coisas. Para fins práticos, a diferença entre essas duas coisas é a seguinte: uma simulação ela tem certas condições que são setadas, ajustadas. Você dá o play na simulação, ela executa tudo que tem que executar num determinado período de tempo e você consegue visualizar os resultados disso. Já o processo de utilizar um simulador é porque você deseja que aquele processo ele seja operável. Então, por exemplo, vou utilizar um simulador de um veículo, vou usar um simulador de um avião. Você quer pilotar esse avião como se estivesse pilotando um avião real e interagindo com o meio no qual o avião está inserido, que é o quê? Toda a dinâmica da atmosfera ali, né? Então, quando você está trabalhando, você vai observando a interação, ele vai simulando ali situações de valores para velocidade, que seria ali fruto da pressão atmosférica nos tubos de pitot da aeronave, e vai mostrando um monte de informações ali, você vai operando ele com joysticks virtuais e os equipamentos lá, atuadores e observando os medidores da aeronave, e você vai simulando a situação real como se estivesse operando aquilo. E aí na indústria, né, qual seria o equivalente de um simulador de voo numa indústria de processo de transformação? Seria você ali setar alguns valores ou alguns valores de variáveis de entrada do processo lá no início da planta.
se modificassem a partir de algum tipo de gerador de sinal, alguma coisa do tipo, e essa dinâmica ia sendo propagada para os próximos processos, equipamentos, subsistemas. Com isso, as variáveis de processo elas iam ficar mexendo, e você, dentro do seu grau de liberdade, por exemplo, atuar na rotação de um motor, atuar com um inversor de frequência, né? Atuar numa abertura e fechamento de uma válvula de bloqueio ou de uma válvula de controle, você vai estabilizando essas variáveis dentro dos seus valores ideais. Depois disso, você passaria esses controladores para automático e esse processo, então, ficaria ele produzindo um produto dentro da especificação. Aí, digamos que uma situação hipotética, alguma coisa perturba as variáveis de entrada desse sistema. Isso vai ser sentido nas variáveis controladas. E aí o controlador tenta entrar regulando isso e às vezes ele não consegue. Então você teria que passar ele de automático para manual e manualmente tentar manter essas variáveis sob controle. Então você teria que continuar ali operando. Isso tudo tem relação direta com um tempo que emula o tempo real. Então se você tem lá, por exemplo, um reservatório enorme, e você tem um trecho de tubulação enorme entre dois reservatórios, o tempo que leva desse fluido sair de um lugar, ir para outro, realmente modificar o nível, isso tudo leva tempo, né? Temperatura, então, nem se fala, é uma variável extremamente lenta. Então, um simulador fiel de um processo industrial, ele poderia ele ter minutos, horas, para que se reagisse a alguma variável ali, e você vê alguma mudança disso impactando na especificação do produto. Só que quando a gente faz esses simuladores aqui no âmbito da nossa disciplina, a gente precisa de um pouco mais de velocidade para isso, né? Para observar a resposta do sistema. E a gente trabalha com constante de tempo, atrasos de transporte, muito menores ali e ganhos também diferenciados. Então, só explicando um pouco desse cenário, né, que normalmente alguns softwares que implementam simulação e não simuladores, eles poderiam ser utilizados para fins científicos, para pesquisa científica, com o objetivo de melhorar o desempenho de determinado processo. Mas softwares simuladores de processos industriais, tipo simuladores de voo, assim, de aeronaves, não tem tanta coisa disponível e acessível assim, para a gente poder treinar, estudar no âmbito da engenharia. E aí essas empresas, elas partem fazendo o quê? Desenvolvendo esses simuladores através de linguagem de programação. Então, eles desenvolvem algum tipo de linguagem de programação lá que consegue dar conta de programar, né, de criar tanto a parte de modelagem matemática / computacional do funcionamento de algum tipo de processo, equipamento, veículo, ou o que for, como também a parte de interface homem-máquina. Porque o simulador que foi contratado pela indústria, a essa empresa, esse simulador tem que poder ser operável pelos operadores em treinamento, pelos engenheiros em treinamento, pelos técnicos em treinamento. Então, essas empresas elas passam lá horas, dias, meses, programando na unha, tanto a dinâmica do sistema quanto a IHM. Então, para fazer, de repente, uma tela ali de processo, que seria equivalente a uma tela que a gente faz de supervisório, eles levam horas para fazer aquilo, dias para fazer aquilo, dependendo do tamanho da equipe. É lógico, também ela tem um cronograma, né, de entrega. Elas vão entregando aos poucos cada tela de subsistema, desse simulador. No final das contas, ela tem um simulador todo pronto, totalmente programado, né? Ou seja, construído através de linguagem de programação, digitado, né? É lógico que hoje em dia existem várias formas de programar, mas dificilmente você, para uma situação dessa, tem ali um gerador de código automático para fazer essas coisas. Então, são operadores humanos, são pessoas, programadores humanos, desenvolvendo esse simulador. Tanto a dinâmica do processo, quanto a IHM. Qual é a limitação desse tipo de simulador? Normalmente, essas linguagens de programação e o pessoal que trabalha com elas não tem conhecimento de quais seriam as equações matemáticas corretas para fazer transformação das variáveis de entrada em variáveis de saída, a relação delas com variáveis manipuladas, as perturbações possíveis, as integrações dinâmicas. Isso normalmente é representado por modelos matemáticos e ainda teria que se trabalhar a questão do ajuste de tempo real disso. Né? Porque normalmente os simuladores programados também, eles utilizam lá clock de sistema para poder controlar isso. E quando você simula um evento,
se o sistema não for um evento discreto, um exemplo dinâmico, ou seja, tem um determinado comportamento ao longo do tempo, você precisaria também de uma equação dinâmica para representar esse comportamento. Só que nem todo software tem um bloco específico que faz isso e já ajustado para um tempo próximo do tempo real. Então, essas limitações vão causando situações assim, de afastamento entre o que é simulado e o que é real. Então, você trabalhar num simulador, por exemplo, de um processo industrial, cuja resposta de aumento do nível de um reservatório foi feito através de um temporizador, um acumulador, alguma coisa desse tipo, é diferente de você utilizar, por exemplo, um integrador, né, para representar a dinâmica desse sistema, através de 2 sinais e gerando um terceiro sinal de saída, que é o que a gente normalmente faz quando está representando lá no Simulink. Então, a gente parte para esse tipo de recurso. Nós vamos, ao invés de programar os nossos simuladores na unha, que daria muito trabalho e ainda não ficaria muito bom, nós vamos utilizar blocos de função do MATLAB para poder representar essa dinâmica e dar velocidade na construção das telas, da dinâmica dos nossos simuladores e também na IHM, quando a gente usar o InTouch, né, que é o software de construção de telas, e também fidelidade ao comportamento de processos industriais mais adequados. E, curiosamente, essas empresas ainda continuam entregando esses simuladores com essas características e ganhando muito dinheiro aí. São empresas até da área de computação gráfica, pessoal de TI, ganhando um bom dinheiro aí fazendo serviço de entrega de simuladores para a indústria, né? Uma coisa que, na minha opinião, deveria estar na mão dos engenheiros de controle e automação. Eles deveriam ser donos e profissionais dessas empresas que prestam esse tipo de serviço. Porque eles conseguem, por exemplo, dialogar adequadamente com engenheiros de processo, com operadores, e bolar ali as equações matemáticas que poderiam representar a dinâmica do sistema, a dinâmica do controlador, todas as relações de automação que também são necessárias, que a gente nem vai explorar tanto aqui na disciplina, né? Nosso foco é mais a parte de controle regulatório, controle PID e tal, mas que num equipamento, né, mais próximo do real, os simuladores também têm que trazer essas leis de automação de intertravamento, do tipo, olha, se a variável chegar no valor crítico, eu quero que ele bloqueie a válvula tal, ligue a bomba Y. Então, a gente poderia ir refinando aí a fidelidade desses simuladores, né? E qual o objetivo, então, de usar a simulação para os engenheiros de controle e automação? É basicamente tudo isso que eu falei antes aqui. E aí nós vamos usar, para integrar esses dois equipamentos, um protocolo de troca de dados dinâmico, que é o protocolo DDE. Ele é composto por um conjunto de mensagens e conceitos, né? Ele envia mensagens entre aplicações que partilham dados e usam essa memória partilhada para efetuar trocas de dados entre aplicações. Então, eu consigo, por exemplo, num ambiente em Windows, trocar dados entre aplicações que são desse tipo de sistema operacional. Eu posso, por exemplo, mandar um valor numérico ser trocado entre Excel e MATLAB, entre MATLAB e Excel. Então, eu consigo fazer essas comunicações usando o DDE, porque o Windows dá suporte a esse tipo de troca de dados dinâmico usando memória, né? Tem a ver com o sistema operacional. As aplicações podem usar o DDE tanto para fazer uma troca isolada de dados, como para efetuar troca contínua de dados entre aplicações, enviando atualizações à medida que os novos dados vão surgindo. Então, isso é uma coisa muito interessante e muito importante, né? A gente pode fazer uma troca isolada de dados. Eu posso pegar, por exemplo, uma variável do MATLAB e uma variável do InTouch, e no mesmo tempo que eu mando de dentro do MATLAB, eu mando trocar o valor dessa variável lá no InTouch. E eu verifico se isso aconteceu. Ou eu posso fazer com que o MATLAB fique o tempo todo mudando o valor dessa variável e eu observando só pelo InTouch se isso aconteceu. Então, eu posso automatizar o processo de escrita de um valor em uma variável na aplicação que eu desejo. Para utilizar esse protocolo DDE, né, para integrar o MATLAB com outras aplicações, normalmente o que a gente faz é executar os comandos no MATLAB. Então, existem comandos DDE que a gente tem que executar lá.
Essa configuração, ela, apesar de sugerir que o MATLAB está sempre coletando dados de aplicações, né? Mas, na verdade, você pode também escrever dados na aplicação. Por mais que a gente entenda que a aplicação, né, tipo o InTouch, vai funcionar como um servidor de dados, fornecendo dados que o MATLAB vai lá e acessa, na verdade, o MATLAB ele também escreve valor nesses dados no InTouch, né? Então, é tudo uma questão de referencial. Se você está olhando sob o ponto de vista da aplicação que se beneficia disso, ou da que executa isso. Mas, no final das contas, o que a gente precisa é elas trabalhando em loop, para poder esse processo ser automatizado e ser visualizado o êxito dele, assim como requisitar que ele faça as coisas, tudo via IHM num software só, que é o InTouch. E aí, no background, ficaria rodando o MATLAB lá com os modelos de simulação. Para estabelecer a comunicação entre o MATLAB e o InTouch, né, que é o objetivo dessa disciplina, a gente utiliza no Workspace, na verdade no comando window, né, do MATLAB, 3 comandos básicos. Primeiro é um comando de inicialização. Inicialização do quê? Inicialização de um canal virtual entre o MATLAB e a aplicação, que no caso aqui vai ser o InTouch. Para isso eu preciso de 2 argumentos de entrada, que seriam o nome da aplicação e o nome da sessão. E eu preciso colocar o resultado da execução dessa rotina, dessa function, para dentro de uma variável que é o argumento de saída, aí, que é A. Então, A recebe DDE init, abre parênteses, coloco lá o nome da aplicação e o nome da sessão. O nome da aplicação é o nome da aplicação servidora de informação. No nosso caso, seria o quê? O InTouch. Mais especificamente, o view do InTouch. Né? Para quem, de repente, não conhece o InTouch lá, ele é um software que ele abre com uma tela de edição, que é o Maker, e você depois executa um comando lá, runtime, que ele te joga para uma tela de visualização do que foi construído na versão Maker. Então, a comunicação que a gente quer estabelecer é nesse modo de visualização do que foi feito. Né? Não é só visualização, é interação também. Então, ele permite que você insira dados, visualize o comportamento de um dado, e aí a comunicação que a gente faz é entre o MATLAB e essa versão Vue, né, do Vue. E o nome da sessão se refere à seção da aplicação servidora que ela será acessada. Então, isso varia dependendo do tipo de software que você está utilizando como aplicação servidora. No Excel, por exemplo, esse nome da seção se refere ao número da planilha lá do Excel que é gerado, né? O nome do arquivo que está sendo editado e tal. Já no caso do InTouch, esse nome de seção, ele é sempre a palavrinha tag name. E a gente não pode confundir isso com o nome das tag names que nós vamos acessar lá no InTouch. Porque no InTouch também existe um conceito, que é o conceito de variável, item, o que for lá, que tudo é tag name. Então, se eu quero, por exemplo, criar uma variável lá de entrada, eu crio uma tag name de um determinado tipo com o nome daquele item. Então, esse item está associado, por exemplo, ao valor numérico da vazão de entrada de um reservatório. Eu vou criar isso através de uma tag name. Mas a palavra que está se referindo aqui ao nome de seção que precisa executar nesse comando MATLAB é a palavra tag name mesmo. T-A-G-N-A-M-E. Foi muito difícil descobrir isso, né? Porque na época, nós temos que pensar que isso era 2003, né? E o MATLAB, ele não necessariamente tinha essa coisa bem explorada de troca dinâmica de dados dele com o InTouch, que é um software que foi criado pela Wonderware para supervisão de telas, né, de processo. Então, você usar o InTouch para comunicar com o MATLAB é uma coisa assim, que a academia fez, né? A indústria não fabricou ele para isso. E nem o MATLAB também foi fabricado exatamente para comunicar via DDE com o InTouch, né? A comunicação DDE foi um conjunto de functions que foram desenvolvidos e existia no toolbox lá do MATLAB a partir de uma certa versão do MATLAB. Então, eu diria até que acho que foi a partir da versão 6 do MATLAB. Na versão 5 não me lembro de ter essa parte de comunicação via DDE, não.
E aí a gente explora isso para poder fazer essa gambiarra científica, né? Essa comunicação entre esses dois softwares com essa finalidade. E aí, na época, eu trabalhava num projeto, eu dava uma ajuda num projeto de iniciação científica do meu irmão, que era professor do IF, e ele já fazia a comunicação entre o MATLAB e um programinha em Delphi, que é uma linguagem de programação lá da área de informática. Né? E aí essa aplicaçãozinha Delphi, ela se comunicava com o MATLAB, enviava dados, pegava dados do MATLAB, levava lá para o Simulink. Tudo isso era para poder comandar um braço robótico lá que ele tinha desenvolvido, cuja interface era via porta paralela e tal. Mas aí, quando a gente estava trabalhando nesse projeto, eu meio que pensei, bem, acho que isso pode ser usado para comunicar com outros softwares, né, além do Delphi. Aí eu comecei a bolar essa ideia de integrar isso para poder fazer a dinâmica entre o MATLAB e o InTouch, porque o InTouch faria o papel de IHM e o MATLAB faria o papel da dinâmica do processo. Então eu já conhecia de processo, já conhecia de MATLAB, já conhecia de InTouch, e eu só juntei todas essas coisas numa técnica, né? Que é a técnica que eu estou passando para vocês aqui agora. Então, descobrir como era o nome de seção para poder botar no comando do MATLAB, não tinha lugar nenhum escrito. Até que um dia eu achei um artigo, estava hospedado num site até chinês, que falava qual era o nome de seção, caso você quisesse fazer esse tipo de integração. E aí, depois, pesquisando melhor, eu vi que foi em 2002, eu acho, pela primeira vez, o Peter Neumann, que é um pesquisador da República Tcheca, tinha feito essa integração. Acho que antes dele, talvez ninguém tivesse feito isso antes. Então, o que eu tinha pensado em fazer, o Peter Neumann já estava fazendo, mas com o objetivo não de simulador, mas de simulação. Mas atendia o requisito que eu precisava destravar aqui na coisa para fazer funcionar. Então, o que eu fiz? Eu vi lá que era essa palavrinha tag name que tinha que usar. E aí eu testei usando o comando IDE init, ele estabeleceu o canal de comunicação entre essas duas aplicações, a partir daí a coisa fluiu. Qual é o segundo comando que a gente tem que utilizar se a gente quiser fazer a comunicação entre MATLAB e InTouch para nos atender, né? Atender a nossa demanda? Lembrando esse cenário, né? O InTouch está lá com uma IHM rodando no view. Eu vou escrever um valor numa tag name dessas lá que eu criei no InTouch, com uma variável qualquer, tipo vazão, temperatura, pressão, o que for, abertura de válvula, liga de desliga, mudança de manual para automático, o que for. Eu quero que o MATLAB vá lá e leia o valor dessa informação, desse dado, e jogue ele para dentro do MATLAB. Aí eu uso o comando chamado DDREQ, que ele faz uma requisição. Para isso, ele precisa de dois argumentos de entrada dessa function, né? Que a primeira é o canal, que é o que está armazenado em A, que nós vimos lá no comando EDA init primeiro, e o que está em o nome da variável, que é o nome da tag name mesmo que eu criei lá no InTouch. Então, quando eu estou usando o maker lá do InTouch e eu crio o nome lá, vazão de entrada, e salvo essa tag name, depois ela aparece lá no viewer, como forma de eu poder inserir um dado numérico nela, eu uso esse mesmo nome de tag name no segundo argumento de entrada dessa função DDREC. E a informação que está contida nesse item, DDE, ela vai ser disponibilizada e armazenada dentro de uma variável no MATLAB, que é a variável B, que é o argumento de saída da função. Entendido até aí, pessoal? Me dê uma confirmação aí para ver se vocês estão entendendo tudo até esse momento. Estou entendendo, professor. Beleza. Tá, então eu vou seguir aqui. O DDE POC seria ali o terceiro comando que a gente utiliza para poder fazer a integração, fazer o caminho de volta. Então, com o DDREC, eu peguei um dado que estava lá no InTouch e trouxe para o MATLAB. Agora eu quero escrever um dado no InTouch. Então, eu vou pegar um dado aqui no MATLAB e vou fazer esse valor ser escrito numa tag name lá no InTouch. Então, eu vou usar o comando DDE POC, que ao invés de 2, ele tem 3 argumentos de entrada. Quais seriam eles? O canal, que está contido em A, o nome da variável, que é o nome da tag name que eu quero alterar lá no InTouch,
e valor, que seria uma constante, né? Do tipo string, sei lá, uma constante, que eu quero, que é o valor que eu quero escrever nessa variável. Então, eu poderia, por exemplo, substituir essa palavrinha canal por A, substituir o nome da variável por nível, por exemplo, e substituir valor aqui por 15. Então, por exemplo, a variável nível vai mudar lá no InTouch de acordo com o que eu passar aqui nesse valor do comando ddpook. Então, eu escrevo 15 no nível, o nível vai estar em 15%. Se eu escrever 12, ele vai estar em 12%. E é assim que a gente vai escrevendo valores de variáveis no InTouch através do comando ddpook do MATLAB. Os detalhes de implementação, né, eles são relativos aqui. A utilização desses comandos de conexão entre aplicações no ambiente Simulink do MATLAB. Porque eu quero automatizar a execução desses comandos. Porque se eu tiver que toda vez digitar o comando no Command Window do MATLAB, isso não vai ser uma coisa produtiva do ponto de vista de simuladores. Simuladores eu preciso jogar um valor num parâmetro e ver o que acontece na mesma hora. Então, tem que automatizar esse ciclo de leitura e de escrita. E como que eu faço isso? Eu vou para o Simulink, ajusto o tempo de simulação dele para infinito, ajusto o tempo dele para tempo real, para emular tempo real, e coloco esses blocos de comunicação DDE. Que blocos são esses? Eu utilizo blocos de MATLAB Function normal mesmo, lá daquele toolbox User Defined Functions, da biblioteca do Simulink. Então, nesse bloco aqui, o que ele faz? Ele chama uma function. Então, eu posso criar uma function que use as funções ddrec ou ddpook, de acordo com a minha necessidade, e nesse bloco MATLAB, ele vai executar essa function em cada segundo de simulação que o Simulink estiver executando. Então, ele vai ficar fazendo isso direto, porque eu ajustei o tempo de simulação infinito. Então, a cada instante lá, a cada repetição do ciclo de todo o MDL lá do MATLAB, ele vai fazer a execução dessa função que estiver armazenada aqui uma vez. Como ele faz isso infinitas vezes, ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. E como ele faz o tempo todo, quando eu altero lá no InTouch, ele percebe no MATLAB. Quando ele altera no MATLAB, ele escreve por cima lá no InTouch. Está vendo como a automatização dos comandos é que faz com que eu tenha esse resultado em loop, que eu preciso para poder representar a dinâmica do sistema? Então é isso que a gente faz aqui. Esse bloquinho aqui é muito fácil, né? Um duplo clique nele, ele tem um comando principal aí, uma caixa principal, que é a parte do nome da function, né? Então, se eu quero criar uma function que vai executar um ddrec numa variável de entrada do sistema lá, por exemplo, vazão, eu uso uma function que tenha como núcleo dela um comando ddrec. Mas eu posso chamar essa função de outra coisa. Então, por exemplo, um nome sugestivo, né? Leitura de vazão de entrada, lê entrada. Utilizem sempre, e aqui vai uma recomendação, né? Utilizem sempre nomes de functions em português, porque o MATLAB ele tem muitas functions, né? Então, para você evitar problema de duplicidade ou de ele usar uma outra function, quando na verdade deveria usar a que você programou, utilizem alguma coisa que identifica e que diferencia. Tipo, nunca vai poder ter uma função no MATLAB chamada leitura da entrada, ou lê entrada 101, alguma coisa assim. Aqui, por exemplo, está aí, entrada tanque 101. Então, esse é um único parâmetro que você configura no bloco. Só que o bloco está chamando o quê? Uma função. E como é que você cria essa função? Você abre lá o mFile Editor do MATLAB, faz o cabeçalho de qualquer função, né, que é function, argumento de saída igual nome da função, entre parênteses, argumento de entrada, e você, na linha de baixo, faz com que o argumento de entrada se torne argumento de saída. Então, eu estou usando uma função ddrec. É porque eu quero que o resultado dessa requisição, que usa o canal virtual que está contido em A, para ler o valor que está contido na tag name vazão de entrada, seja armazenado na variável B. E que essa variável B seja o argumento de saída dessa função. Consequentemente, ele vai sair no sinalzinho de quê? De saída desse bloquinho MATLAB Function que está aí. Ó. Ele tem uma conexão de entrada, que é por onde vai entrar o argumento de entrada, quando for o sinal lá do Simulink.
E ele tem uma conexão de saída, que é por onde vai sair a saída, o argumento de saída, né, o dado do argumento de saída da function que eu coloquei aqui dentro. Quem é o argumento de entrada variável, digamos assim, desse comando DREC? É o canal. Porque o valor, o nome da tag name é uma constante do tipo string. Então, não poderia gerar um sinal que emulasse uma constante do tipo string. Então, eu coloco mesmo como constante aqui. Ó. Então, vocês estão vendo que está entre pliques ali, né? Logo depois do A, vazão de entrada entre pliques. Isso quer dizer que isso é uma constante. E esse nome que está escrito aí tem que ser exatamente igual ao nome da tag name que foi criada lá no InTouch, para poder não ter problema de comunicação. Tá. E como que esse arranjo fica no Simulink? No Simulink a gente tem que fornecer esse canal de entrada, que está contido em A. Então a gente faz com que A seja global, né, lá no comando window, depois que a gente executa o comando ddinit. Então o comando ddinit é o único comando que ele tem que ser executado lá no comando window. Depois disso, o Simulink automatiza os comandos ddrec e ddpull. Por quê? Porque você já estabeleceu o canal virtual entre essas duas aplicações. Só que os comandos ddrec precisam de A, né? Que é a variável que contém o canal virtual como argumento de entrada. Então, eu coloco ele num bloquinho de constante numérico mesmo, só que digita a palavra A, na verdade tem um número, né? E ela já é global. E esse sinal entra no bloco MATLAB function que lê a vazão de entrada. Lê a vazão de entrada de que maneira? Chamando aquela function lê entrada 101, que por sua vez chama a function ddrec para aquela constante do tipo string que diz o nome da tag name que eu quero ler. Então, o valor contido nessa variável que eu leio lá no InTouch vai aparecer para mim no Simulink. Então, se eu colocasse um bloco de display aqui no lugar desse output aqui, ele ia mostrar numericamente esse valor. De forma análoga, a função ddpoke, que é uma função de escrita, ela também precisa como argumento de entrada o canal A, só que ela também precisa colocar aquela constante que é o nome da tag name que eu quero alterar lá no InTouch. E essa variávelzinha D que eu criei, ela contém o sinal numérico que eu quero escrever nessa variável vazão de saída lá no InTouch. Então, eu pego lá e coloco o cabeçalho de function. Lá, entre parênteses, eu coloco os dois argumentos separados por vírgula, né, o primeiro e o segundo. Lembrando que a gente vai ter que usar um multiplexador aqui para multiplexar esses sinais antes dele entrar no bloco MATLAB Function que executa essa function aí. Então, essa ordem é importante. Se eu estou colocando A primeiro e D depois, é porque A vai entrar por cima na porta de cima do MUX e D vai entrar na porta de baixo do MUX. E aí, C contém a resposta a essa tentativa de escrita. Tá? O que o comando ddpoke faz é isso. Ele tenta escrever o valor contido em D na variável vazão de saída lá no InTouch. E quando ele consegue fazer isso, ele responde para C não o valor que você tentou escrever lá. Ele só responde 0, 1. Então, se essa escrita é bem sucedida, e na maioria das vezes é, desde que você tenha um canal virtual estabelecido, ele vai retornar 1 para C. Então, o argumento de saída da function, né, o sinalzinho que sai no bloco, que chama essa function aí, ele não tem que ser conectado em nada, não. Você, na verdade, está usando essa function, esse bloco, para escrever um valor lá no InTouch. E aí, você configura esse bloco MATLAB Function de uma forma um pouquinho diferente, porque como ele tem dois argumentos de entrada, quando você coloca o nome da function que você quer que ele execute aí, nível, tanque, 101, você precisa dizer que ele tem dois argumentos. Então, você tem que colocar ali, ó, abre parênteses, abre parênteses, 1, fecha parênteses, vírgula, abre parênteses, 2, fecha parênteses, fecha parênteses. Está até escrito aí nos exemplos aí em cima de parametrização desse bloco. Se eu tiver 3 argumentos de entrada, Deus, como é que eu faço? Você vai colocar o 3 ali, e aí segue esse mesmo padrão. Tá? Então, a forma de parametrizar o bloco MATLAB Function é essa, e a forma de fazer o arranjo dele no Simulink é essa aqui. A entrando como uma constante numérica por cima no MUX, e nível, que é o valor que vem de um sinal qualquer que eu estou gerando lá no Simulink,
entra na segunda porta, que é a porta de baixo. Elas são multiplexadas, esses dois sinais, e eles vão para o bloco MATLAB Function, que executa essa função DDE-POC para escrever na vazão de saída, né, ou no nível do tanque, ou alguma variável que queira que ela seja alterada pelo MATLAB lá no InTouch automaticamente. Padrões, né, para construção de telas. Quando a gente vai construindo essas telas, esse processo, né, e faz toda essa integração aí, né, a gente terminou, digamos, de explicar como é que é a técnica de integração e de automatização desses comandos. Então, para conseguir aumentar o número de variáveis nessa metodologia, essa técnica de construção de simuladores, tem que se pensar em padrão para construir as telas, né? Você imaginar, por exemplo, que você vai ter ali, de repente, diferentes alunos trabalhando em lugares diferentes para construir partes de um mesmo simulador. Se em algum momento você e o seu colega precisarem fazer alusão a uma mesma tag name, essa tag name tem que ter um nome único, né? Então, você tem que estabelecer algum tipo de padrão para construir essas tag names para os modelos, né, importante. Para as telas também você tem que ter um certo padrão, porque na tela do supervisório, normalmente você segue um certo padrão ali. Existem certos elementos gráficos que se repetem, né? Então, você não pode, por exemplo, fazer a válvula de controle de um jeito, né? O objeto lá que representa a válvula de controle de um jeito, numa tela, e na outra tela ela ser totalmente diferente. Né? Você tem que manter o padrão. Assim como também blocos de avançar para fazer a navegação entre telas, né? Sair da tela de um subsistema para a tela de um outro subsistema. Um padrão, por exemplo, onde fica a parte de gráficos, né? do supervisório, para poder monitorar o valor das variáveis ao longo do tempo. Porque nós temos que lembrar que o MATLAB ele permite fazer gráficos. Mas nós queremos desenvolver um simulador que o operador não precisa ir lá no MATLAB para olhar o gráfico. Ele tem que ter um gráfico de tendência real, mostrando o valor da variável ao longo do tempo, permitindo ele acompanhar o desempenho, por exemplo, de um controlador automático, ou um distúrbio que aconteça numa variável de processo. Para isso você precisa ter alguns padrões. Um outro tipo de padrão também interessante na construção de tela é você modularizar as coisas, né? Você não vai, por exemplo, colocar todas as informações de uma planta numa única tela principal, ia ficar muito poluído. Então, o que você faz? Você vai criando telas de subsistemas, uma para cada equipamento. Esses equipamentos na indústria, normalmente, eles têm uma série de alinhamentos, né, de trecho de tubulação, válvulas, bombas, coisas conectadas nele. Então, nunca é só o equipamento. É um subsistema em torno daquele equipamento principal. Se pegar, por exemplo, a torre de destilação, ela não tem menos do que 5 malhas de controle. E aí você vai monitorar parâmetros de proporcional, integral, derivativo, mudança de set point, manual automático, né, valor da variável manipulada, valor da variável controlada. Parece ser 5 malhas, tudo numa mesma tela, vai ficar muito poluído. Então você pode, por exemplo, clicar em cima de uma representação lá de um controlador PID, para controle de nível, de um reservatório, e ele abrir uma tela de ajuste de parâmetros lá do controlador, para poder simplificar a coisa, né? Para que a tela principal ela fique um pouco mais limpa, né? A tela do processo. Né? E aí a tela do controlador ela aparece e desaparece de acordo com a necessidade. Padronizar para que depois essa integração, né, desse trabalho em duplas aí, ou em equipe, né, ele possa acontecer de forma mais natural, sem necessidade de retrabalhar. Então, eu mostro aí de novo aquela telinha que eu mostrei na aula passada, que mostra aí uma tela, um gráfico, né, uma representação sinótica, como se eu estivesse fazendo o IHM de operação de um simulador que representa o comportamento de um tanque, de um permutador, de um forno, e os três têm uma dinâmica integrada. Você vê que a gente mostra na tela do supervisório que é normalmente fluxograma de processo mais instrumentação. Então, o sinal de controle, o controlador, o sensor, o atuador, eles entram no fluxograma junto com o fluxograma de tubulação, por onde passa o produto, né? E a parte ali de representação dos equipamentos em si.
Aí, lógico, né? Você vai, por exemplo, tem uma tela anterior que mostra, por exemplo, como esse produto água chega na bomba que vai jogar o fluido para dentro do reservatório. E você vai ter, de repente, uma outra tela lá que mostra como que o fluxo de óleo, de gás que são utilizados lá nos queimadores, né? E o produto a ser aquecido no forno, né? De onde vem isso? Então, isso está em outra tela. E aí que é o lance que eu falei da modularização e dos subsistemas com diferentes telas, né? E aí você tem telas mais específicas, né? Então você clica lá no tanque, ele abre uma telinha só dos itens que envolvem a dinâmica do tanque. Um tanque não tem tantas coisas assim envolvidas, mas se você pensar, por exemplo, um compressor na indústria, ele tem vários alinhamentos, várias válvulas, vários subsistemas, sistema de lubrificação, sistema de pressão de óleo, nos mancais do equipamento, tem uma série de coisas. Essas coisas todas aparecem lá no supervisório, só que não aparecem na tela principal. Quando você clica na tela do compressor, eles mostram ali toda aquela planta que é um compressor. Mas o compressor, por sua vez, ele é um elemento dentro de uma planta maior, que é, por exemplo, uma planta de transferência de gás de cabiúnas para Reduc, né? Uma Reduc de Caxias, no Rio. Aí, né, padrõezinhos desse tipo que eu falei, modularizando as coisas. Tá aí uma telinha, né, um exemplo de tela de controlador. Você vê que essa tela, por exemplo, é uma janela do tipo pop-up lá no InTouch, que ela só aparece quando você clica no elemento gráfico do controlador. E aí, quando aparece, você tem ali uns displays, né, que mostram a variável de processo, o setpoint e a VM, quando ele está em manual, né? E um botãozinho ali para que você clica, ele passa de manual para automático. E aí tem também parâmetros ali que você ajusta numericamente, né, através do teclado numérico do computador, o valor numérico para proporcional, integral e derivativo, e o valor de set point que você quer ajustar. Você poderia também fazer isso com sliders lá associado a tag names input analog lá no touch. E se você parametrizou isso e quer voltar para a tela de processo para acompanhar a performance do seu controlador num gráfico, ou olhando mesmo o valor da variável mudando lá no InTouch, na tela principal do processo, você clica ali em voltar, ele fecha essa tela, ou pode ser um botãozinho de fechar, mas vocês podem padronizar essas coisas aí para a construção de telas de controlador. Aí você tem um controlador de nível do reservatório, né, do tanque 101. E tem um controlador de pressão de um vaso separador. O padrão de tela é o mesmo, porque o controlador PID ele sempre tem esses mesmos itens aí. Então você usa esse padrão para poder replicar na hora que estiver construindo o simulador. Não precisa ficar variando o padrão, cada hora mexendo, fazendo de um jeito. Vou copiar, né? Você pode ter, por exemplo, uma tela lá, né? Vocês estão vendo, tem uns botões lá em cima na tela principal, no menu, tipo um menu onde você avança nas telas e tal, e tem uma telinha ali que são os gráficos. Então você clica nela, você vai para essa tela de gráfico de tendência real. Isso é um objeto que tem lá no InTouch, do tipo Wizard, lá que você arrasta ele para a tela, e você parametriza ele dizendo qual a cor que você quer na variável, qual é a tag name que vai ser realmente associada a cada linha dessa do gráfico. Você mostra lá se você quer colocar um grid, se você quer sem grid. E você pode fazer uma legendazinha para auxiliar ali, o operador entender o que está aparecendo nesse gráfico para ele. E esse gráfico de tendência real ele vai observando o valor da variável de processo que tiver configurado ali ao longo do tempo. Você pode também ver valores de set point, por exemplo, e ver se a variável está se afastando ou se aproximando do set point. Isso permite que o operador possa, observando esse gráfico de tendência real, operar o processo ou em manual ou em automático, de acordo com a necessidade, mas vendo ali o que está acontecendo com as variáveis durante o tempo. Isso é você ter um simulador de um processo industrial. Na questão da construção dos modelos no Simulink, né, existem várias formas de se fazer a modelagem. Né? A gente sabe que existe a modelagem mais analítica, né, que é a modelagem fenomenológica, uma parte ali de alguns modelos conhecidos em literatura, que representam a dinâmica de um sistema, e a gente vai usando nossas ferramentas matemáticas
para controle, para fazer chegar isso numa função de transferência, no domínio da frequência, né? Que relaciona ali duas variáveis, uma de entrada e uma de saída. Nós podemos ir por um processo mais empirista, né? Pegando ali dados de variáveis de processo, utilizando dados numéricos para poder ajustar parâmetros de um modelo. E aí entra aí modelos que são ajustáveis a dados, aí, que seriam modelos de redes neurais artificiais ou modelos autorregressivos, né? Um pouco disso a gente fala lá em tópicos avançados de controle, na primeira parte da disciplina. Mas, lógico, isso vem de uma possibilidade de ter acesso a esses dados de um sistema real, para poder esse modelo ficar fiel à dinâmica do sistema real. Só que se nós estamos desenvolvendo simuladores, justamente porque nós não temos acesso ao equipamento e ao processo, como nós poderíamos ter dados desses equipamentos e processos? Então, esse método aí é um método meio difícil da gente chegar no modelo. E o que a gente vai usar mesmo na disciplina, que é assim, para dar um pouco mais de velocidade, nós vamos sempre considerar que uma relação entre duas variáveis pode ser estabelecida através de um sistema, de uma função de transferência de um sistema de primeira ordem. Então, ele ganha de processo sobre constante de tempo, S mais 1, e lá em cima, lá, se quiser um atraso de transporte, né, vai colocar esse ganho do processo multiplicado pela exponencial de menos θs. E θ seria ali o atraso de transporte, tal, S aqui embaixo seria a constante de tempo, e Kp seria o ganho do processo. Essa dinâmica padrão, digamos assim, ela pode refletir também a dinâmica de um sistema multivariável. Como isso? Né? A relação entre duas variáveis sempre será estabelecida por uma FT. Mas associações de FTs, né, funções de transferência de primeira ordem, podem dar origem a blocos de subsistemas que têm ali duas variáveis de entrada, duas variáveis de saída. Então, vendo um subsistema, por exemplo, que representa o comportamento de um permutador. Então, no permutador, você tem a dinâmica da malha fria, da parte fria, a dinâmica da parte quente, né? As variáveis envolvidas seriam a vazão e temperatura. E você vai modularizando isso, a dinâmica da parte fria, a dinâmica da parte quente, e olhando, dando um zoom em cada uma delas, né? Por exemplo, a relação entre vazão de entrada e vazão de saída na parte fria do permutador, assim como também a temperatura de entrada e temperatura de saída, nossa parte fria do permutador, ela poderia ser representada por uma associação desse tipo aí de funções de transferência de primeira ordem. Então, ganho sobre S mais 1, e aí os ganhos variam dependendo da relação dinâmica entre essas variáveis, né? Então, a gente ajustando ali ganho, constante de tempo e, eventualmente, atraso de transporte, a gente mudaria a dinâmica que existe entre essas variáveis para tentar aproximar da melhor maneira possível. Então, a gente não vem modelando o sistema lá do domínio do tempo contínuo, aplica Laplace para poder chegar na função de transferência, não. A gente já vai direto aqui para uma FST e ajusta empiricamente ali, por tentativa e erro, na aproximação, ajustes sucessivos, os valores desses três parâmetros para poder representar a dinâmica que existe em algum tipo de processo industrial, em algum tipo de equipamento. E quem é que norteia isso? Aqui entraria, por exemplo, a experiência de um operador que operou e viu esse processo funcionar durante muitos anos. Então, ele poderia dizer, olha, quando você mexe aqui na vazão de entrada, a temperatura de saída muda, mas leva X minutos para poder mudar, né? E depois começa a variar, leva mais X minutos para poder estabilizar. E com isso, eu poderia, por exemplo, chegar num valor de constante de tempo razoável, né? Com esse tempo que leva para a vazão de saída sentir, a temperatura de saída sentir uma mudança na vazão de entrada, você poderia ajustar o atraso de transporte. E a variação da variável de saída, né, em função da variação que você deu na entrada, a razão disso daria o ganho do processo. Então, essa seria uma forma ali, digamos, intuitiva de fazer o ajuste dessas funções de transferência, mas que nos traria um ganho em termos de velocidade para poder produzir os nossos primeiros simuladores aí.
um modelo de planta, mas também podemos ter modelo, né? Devemos ter modelo de controlador, porque quando a gente simula as duas coisas, planta e controlador. E um exemplo, né, de bloco ali, você teria um bloco de P&D que receberia ali sinais para os valores de integral, proporcional e derivativo. E, logicamente, né, todo bloco de erro ele tem como variável de entrada, na verdade, é o sinal de erro. Né? A diferença entre a variável de processo setpoint, que é o que alimenta a entrada do sistema, e gera uma saída de controle. Esses valores de ganho, por exemplo, e até um valor de setpoint, se a gente quisesse, poderiam ser gerados, informados no InTouch, de acordo com aquela telinha de controlador que eu falei para vocês, mostrei para vocês agora há pouco, e lidos através de comandos DDREC, em blocos do tipo MATLAB Function. Então, dentro desse bloquinho que está escrito aí PID e PID embaixo, na verdade é um bloco que junta os 3 blocos MATLAB Function que rodam functions DDREC para cada um desses parâmetros que são setados na tela de controlador lá no InTouch. E esses valores numéricos entram no modelo de um PID, mas não um PID clássico lá do MATLAB, um PID modificado. Ele tem que ser modificado para ele poder justamente pegar esses valores do InTouch e eles entrarem no cálculo. Porque normalmente o bloco PID padrão do Simulink lá, você dá um duplo clique sobre ele, abre um IHM e você ajusta os valores lá. Mas eu não quero que seja assim, quero que o ajuste seja feito via a IHM do InTouch, para que o operador não precise ir no MATLAB para ajustar a PID do controlador. Então, eu tenho que alterar a estrutura interna desse controlador. Por isso que ele é um PID modificado, na verdade ele não é um bloco PID, ele é um subsistema. E aí eu fecho a malha. Fecho a malha de controle de que forma? Lendo através de um DDREC um valor de setpoint, comparando com um valor da variável de processo que está na saída do bloco que representa a dinâmica da planta. Então, eu comparo isso com um bloco somador, gera um sinal de erro, que alimenta o PID. Lembrando que o PID tem também aqueles parâmetros sendo ajustados remotamente, via supervisório. Mas tudo dentro desse bloco PID modificado aí. Esse sinal do PID sai por um lado, e eu também tenho o valor da variável manipulada, que nesse caso aqui é vazão de entrada, podendo ser setado manualmente, porque se eu passar esse sistema de manual para automático, eu quero que o operador humano lá no InTouch ajuste a abertura de válvula para obter um certo valor de vazão. Então, esse valor numérico pode ser informado via InTouch. Então, você tem aqui nessa suíte 2 caminhos possíveis. Um, usando o sinal, fazendo com que a variável de entrada da planta receba o sinal do controlador, né, o sinal de controle do PID, ou que esse valor da variável de entrada da planta seja setado manualmente pelo operador, a partir de uma intervenção lá na abertura e fechamento de válvula, o controle de frequência do inversor de frequência. E quem é que faz o trigger dessa suíte aí? É um bloco manual automático. O que esse bloco faz? Ele faz um DDREC na variável manual automático, que é uma variável de memória discreta lá no InTouch, que ela pode assumir um valor 0 ou 1. Então, essa suíte ela tem um threshold que é ajustado, e em função dessa mudança de manual de 0 ou 1, que eu setei lá no InTouch, esse valor é lido e informado aqui no trigger dessa suíte. Consequentemente, ele alinha para a saída da suíte, ora, uma situação que vem da vazão de entrada setada manualmente, e ora, o sinal do controle que vem do controlador, que é quando o sistema está em automático. Esse valor entra num bloco que representa a dinâmica do sistema. A mudança na vazão de entrada cria uma mudança no nível, e essa mudança realimenta lá o bloco somador, assim como também o valor de nível modificado é escrito através de um bloco de DDEPUC numa variável de saída lá do InTouch, no IHM. Tudo isso está acontecendo no MATLAB e o operador não está vendo, porque o objetivo é realmente ele não ver. E aí, pessoal, isso aqui foi mais para a gente entender a técnica, né? Como é que a gente tem que construir os nossos simuladores. Com isso aqui, a gente já consegue fazer uma troca isolada de dados, tipo executar um comando DDREC, um comando DDPUC, lá no comando window, e consegue também entender como que a gente automatiza isso no nível de Simulink,
E como a gente estabelece a comunicação entre esses dois softwares? Então, restaria a gente, lógico, né, integrar isso, fazer isso usando essas duas ferramentas de software. Né? E aí, qual é a proposta? A proposta é que a gente possa ir, por exemplo, desenvolvendo modelos e IHMs de equipamentos que vão ser úteis na hora que a gente for construir uma planta de processo. Então, por exemplo, se essa indústria, essa planta de processo é uma indústria de açúcar e álcool, por exemplo, uma parte do processo ela pode ser feita com associação de equipamentos, como torres de destilação, fornos, né, reservatórios, permutadores, vasos, caldeira, no caso da parte de geração de energia, né, geração de calor para o processo, eventualmente algum tipo de reator, né, para poder processar algum subproduto, alguma coisa desse tipo, e a gente interligando esses processos, pequenos processos, para gerar uma planta, por exemplo, de processamento de gás natural, de refino de petróleo, ou de açúcar e álcool. Não necessariamente a gente tem que chegar a construir toda uma planta de uma indústria, não, tá, pessoal? Mas é importante a gente ir construindo simuladores e entendendo tanto a dinâmica da planta quanto a dinâmica do controlador nesse tipo de situação, operar esses simuladores, né? A gente fazer as nossas verificações dos aspectos práticos de controle que tem relação com a disciplina de laboratório de controle de sinais, controle e identificação. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação, no compartilhamento de tela. E aí, eu queria ouvir um pouco, né, do que vocês têm a dizer sobre essa explicação aí. Levei mais ou menos uma hora para explicar toda essa coisa da técnica que é necessária. Uma hora direto eu falando aqui, vocês ouvindo, acho que é suficiente aí para o objetivo que eu tinha com o momento síncrono de hoje. Tá? Mas eu quero que vocês me digam aí, falem um pouco sobre o que vocês acharam, se entenderam, se teve alguma parte ali que não entendeu muito bem, que quer alguma explicação, ou se acha que vai entender melhor mesmo na hora que tiver que fazer na prática, que é onde surgem os problemas. Me digam aí o que vocês acham. Eu acho que é exatamente isso que você falou agora, professor. Porque enquanto você está falando, para a gente tudo vai fazendo muito sentido. Só que na hora que a gente for fazer, vai aparecer um problema aqui, um problema ali, aí fica mais fácil da gente ter dúvidas. Beleza. Na hora que dá uma olhada no material e começar a desenvolver, eu acho que as dúvidas vão aparecendo, aí fica melhor de tirar do seu. Tá, então é isso. Aí pequenas dúvidas técnicas, né, sobre a técnica de integração, tá dando um errinho aqui, uma coisa ali, a gente pode ir tentando eliminar. Lógico que a gente vai ter, né, um momento síncrono para isso aí e tal. Vou tentar colocar num computador um pouquinho melhor aqui a máquina virtual, para ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês e ir mostrando. E eu vou também passar o link para vocês fazerem o download da máquina virtual que eu quero que vocês usem lá no VirtualBox, para poder fazer as práticas, tá? E a gente vai trocando ideia, vai dialogando nos momentos síncronos e também trocando ideia no WhatsApp ou no Moodle nos momentos assíncronos. E mas aí passado esse momento dessas dúvidas pequenas que podem surgir em função de vocês estarem mexendo lá com o software, dá um erro aqui, um erro lá, é normal, assim. Tem coisa, inclusive, que se for pegar para fazer agora, digamos que você tem aí MATLAB em Touch, vai dar um erro ou alguma coisa ali, vai precisar me perguntar, eu vou ter que dizer onde é que vai para tirar o erro e tal. Mas passado isso, quando chega na parte da dinâmica do processo, da dinâmica do controle, fazer o simulador em si, é um trabalho mais assim, em que eu solicito, tá, para vocês. Eu vou chegar e vou dizer, olha, desenvolva um simulador para esse processo aqui. Aí eu vou mostrar lá o fluxograma de processo e instrumentação. E vocês vão começar a construir. E aí vocês vão usar a parte do tempo síncrono que a gente tem, mas vão ter que trabalhar no assíncrono também para poder avançar. E aí no próximo encontro síncrono a gente vê se vocês conseguiram avançar, vocês mostram o resultado, e eu já passo outra tarefa. E a gente vai evoluindo nesse sentido. Mas chega um momento onde eu não consigo também, assim, digamos, dar resposta para tudo. Tipo, professor, como é que o senhor acha que tem que ser a dinâmica desse reservatório aqui?
como é que o senhor acha que tem que ser a dinâmica desse compressor e tal? Talvez nem eu tenha a resposta disso, mas eu tenho algumas ideias. E eu posso compartilhar essas ideias com vocês, e vocês vão ter que ir trabalhando, ajustando, se refinando. E é lógico, eu posso trabalhar com uma espécie de filtro, dizendo, bem, a dinâmica está legal aí que vocês fizeram. Não, melhora isso, muda aquilo. E a gente pode ir caminhando junto, né? Eu quero que vocês entendam isso, que é um trabalho assim de parceria nosso, né? Não é uma coisa do tipo assim, bem, a Delcio diz e eu executo, né? Porque, não é só reproduzir, é também criar, né? Digamos aí que não existe também um método para isso, né? Ou pelo menos só um método para isso. Existem formas de se chegar lá. E os resultados não precisam ser exatamente os mesmos. Vocês estão conseguindo alcançar o que eu estou falando aqui. Mas a nossa forma de trabalhar isso ao longo da primeira parte da disciplina, ela vai ser desse jeito. Mas vai agregar. Vocês vão ver que vocês vão aos poucos pegando a manha aí. Normalmente os alunos pegam essa manha muito rápido. E logo vocês vão estar sabendo fazer isso melhor do que eu. E é isso, né? E a gente vai, lógico, né, depois pedir a tarefa lá para vocês construírem um simulador. Para ter um trabalho em equipe, né? Uma coisa ali que possa ser apresentada na forma de seminário, uma data que a gente vai marcar. Vocês vão ter algumas semanas dedicadas para fazer essa tarefa. Então, imagine a seguinte situação hipotética, né? Eu sou um dono de uma indústria e eu contrato uma equipe, né, com 2, 3 alunos para fazer um simulador de uma caldeira que eu tenho aqui na minha indústria. E aí eu digo para vocês qual é o processo, qual é a instrumentação, e vocês criam esse simulador e depois vocês têm que me apresentar isso. Como se você estivesse me apresentando um produto que você está me vendendo. Né? Então eu vou dizer, bem, o que a gente contratou, você fez isso, fez aquilo, ficou bom aqui, aquilo não ficou tão bom, como se eu fosse pagar por aquilo. Então a gente simula esse tipo de situação. Uma situação que normalmente engenheiros têm que passar quando trabalham, né, em alguma empresa, que é o que? Entregar, né, o produto, a entrega do produto para o cliente. Então, isso treina também alguns tipos de habilidades específicas aí do engenheiro de controle e automação numa situação dessa. E sempre fazendo aquilo que eu falei, né, que é o que diferencia o engenheiro de outros profissionais. Né? Zelo, busca pela excelência, tentar fazer o melhor sempre, considerando as circunstâncias e as restrições de ordens diversas. Pessoal, acho que, por mim, está tranquilo hoje. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Tudo certo, Por mim também tranquilo, professor. Então tá bom, acho que foi positivo aí o encontro dessa semana. A gente vai a cada semana melhorando um bocadinho e agregando mais informação e avançando, tá bom? A gente vai se falando aí e eu vou disponibilizar depois o link para a máquina virtual para vocês, entre essa semana e a próxima, já começarem a ir colocando aí o computador de vocês no jeito para poder trabalhar, tá bom? Abraço aí, a gente vai se falando. Valeu, professor. Um abraço.